É importante lembrar que no episódio de hoje a gente vai falar de alguns crimes que aconteceram na vida real, porém não tiveram resoluções. Para você que é mais sensível a esse tipo de assunto, é bom ficar um pouco esperto porque a gente vai descrever algumas cenas de crimes, de corpos, cadáveres, esse tipo de coisa bem gostosa. Então, para você que não gosta muito desse assunto, quem sabe aí um novo e próximo episódio para você que não seja esse. Um beijo! Olá pessoal, estamos de volta depois de um século sem gravar, mas vocês não sabem disso porque eu vou lançando assim em temporadas, então pra mim é um século, pra vocês deve ser só o próximo episódio. Voltamos com mais participantes e convidados, não estou sozinha nesse podcast mais, estou arrastando gente pro fundo comigo também, vou expor pessoas. Hoje uma das convidadas, ela já é de casa, ela chega no podcast abrindo a geladeira, ela chega no podcast, entendeu? Arrotando na mesa, ela é de casa, que é a Bárbara Franco. Bárbara Franco, se apresente, qual é o seu nome? Oi, gente! Eu sou a Bárbara, muito prazer, novamente, aqui terceiro episódio. Já cheguei aqui botando os pezão em cima da mesa, tô bem linda aqui, bem preparada pra contar umas historinhas pra vocês hoje. Veterana do podcast. Hein, amiga, eu lembrei até... Cara, em algum momento a gente ia ter que falar isso. Gente, a Bárbara tira sal de mim, porque eu fazendo entrevista, eu respondo a pergunta que eu faço pro convidado. E essa brincadeira que eu fiz no começo do Bárbara, fale o seu nome, gente, eu faço isso mesmo. Sim. Sem perceber com tudo. Tipo, há quanto tempo você joga videogame? Umas 12 horas por dia? A resposta da pessoa é umas 12 horas por dia. Ou, não, melhor, é isso. O entrevistado só vem pra dizer, isso. Vou estudada, vou preparada. Então nem preciso do cara, né? Eu mesma falo tudo. E temos aqui um iniciante, um calouro, entendeu? Virgem do nosso podcast. E de podcasts no geral? Ou não? O primeiro podcast você já tinha gravado? Se apresente, pessoa misteriosa. Oi, meu nome é Vitor, é um prazer estar aqui. Primeiro podcast. Estou perdendo minha virgindade em podcasts. Que delícia. A gente vai bem devagarzinho pra você se sentir mais à vontade. Muito estiver obrigado. Incomodando, você fala. Eu estou um pouco nervoso, é a minha primeira vez. Eu vi que você tá meio tremendo, mas a gente vai devagarzinho colocando papo e aí você vai falando. A Bárbara tá tensa ali com esses papos. Olha como ela é duas pessoas, né, gente? Por mensagem, ela é tipo assim... A Miss Brasil. Sem medo, entendeu? Aí ela fica assim, vocês falaram, ai... Duplo sentido, ao Eu já vivo. pensando assim, eu queria tanto mostrar esse podcast pro meu pai e pra minha mãe, depois não vai mais dar. Ai, me perdoa, família da Bárbara. Num próximo a gente combina. Ou você fala assim, amiga, ai, pula os primeiros minutos, que é só propaganda que ela faz. Só introdução. Só a introdução. Então, vamos pros próximos. Então, me perdoa, pais da Bárbara, não tem nada a ver com a Bárbara. Tem a ver comigo. Eu sou essa pessoa. Quer dizer, não tem a ver comigo, porque eles vão falar, ai, você anda com essas pessoas, Bárbara. Eles vão achar que aquela pessoa que eles acham que eu sou, não sou, eu sou. É brincadeira, gente. A gente é brincalhão. Então, gente, hoje o tema é um tema que, assim, vou até lançar, assim, como um quadro. Provavelmente essa duplinha aí vai aparecer mais vezes. A duplinha do nosso... Vou chamar duplinha do terror. Ai, que criativa. Não. E a gente então vai lançar um quadro para falar de duas coisas, de uma coisa que os dois, na verdade, têm em comum, que gostam bastante. Eu sou curiosa no sentido de, se eles me contarem, eu falo, nossa, que interessante, eu gostei. Mas eu mesma ir atrás, ficar lendo, não faço. Então, quando eu quero saber de algo, eu chamo os dois e falo, conta aí uma história, que vai ser esse caso hoje. Hoje a participação dos dois é para falar, então, de alguns casos aí reais que aconteceram na vida, de crimes que não foram solucionados. Os dois aí são obcecados por esse tema, né? Duas pessoas aí perturbadas. Eu só leio a Bíblia, gente. Eu não entendi como é que o povo se engaja nisso, né? Inclusive, antes da gente começar a falar dos casos, não precisa se delongar muito se não quiserem, mas quero perguntar para os dois, Bárbara, por quê? Por que você gosta desse tipo de conteúdo? O que fez a Bárbara começar a gostar desse tipo de conteúdo? Você já cometeu um crime que ninguém solucionou? Eu já tô respondendo pra você. Então, amiga, se eu falar pra você, não vai ser o tal do crime perfeito, Ah, né? é verdade.
já aconteceu. Então, assim, eu vou deixar aqui no ar. Então, tá bom. Mas eu não sei de onde bem que surgiu. Bom, amiga, eu sou escorpiana, né? Escorpiano tem esses negócios, esse mistério. Entendi. Mas o escorpiano, ele gosta do mistério ou ele gosta de solucionar o mistério? Ou os dois? Ou de cometer crimes. Não entendi, não ficou claro pra mim. Vou deixar no ar, deixei pra vocês. Não sei, vamos descobrir. Mas, eu acho que gosto muito dessa... Ai, que coisa horrível falar que gosta disso, né? Eu acho... Toda vez que eu falo, tipo, ai, que caso legal. Olha esse crime. Nossa, eu essa fico me sentindo morte culpada, assim. maravilhosa. Estou horrorizado. Hino de assassinato. Sério. Mas eu acho que eu gosto de ver essa limitação humana que não existe. Então, tipo, você vê a cada vez mais que um crime acontece, a cada dia que um crime acontece, um limite do ser humano foi quebrado, assim. Tipo, o ser humano não tem limites pra fazer besteira e fazer bobagem e matar as outras pessoas. Elas são capazes de tudo, assim. E pra não serem descobertas também. Mas, guria, não sei, eu acho que é mais isso, assim, essa coisa psicológica humana. E eu vou confessar um negocinho aqui também. Eu gosto um pouquinho de gore. Sabe o que é gore? Explica pros nossos ouvintes aí o que é gore. Gente, desculpa. Então, gore é violência, assim, um pouquinho mais explícita, né? Que daí você vê, tipo... Vídeos. Corpo cortando. Tem vídeo, tem foto de corpo cortando. É uma cabeça decapitada. Não, só isso. Eu não gosto de ver gente viva. Tipo, sei lá, sofrendo algum ferimento. Eu gosto de ver só corpo morto mesmo. Tá, então tudo bem. Não gosto de... É que você falou, é que você deu uma pausa meio longa. Eu fico assim, eu não gosto de ver gente viva. Gosto de ver gente morta sendo cortada. Daí Quem é que gosta de gente, né? Eu também não gosto de gente viva. Não gosto de jeito nenhum. Por isso que eu ajo meio morta, assim. Fico levando essa vida. Entendi. Então é uma questão sua da psique humana, do limite. E curiosidade. Nossa, e curiosidade com certeza. Curiosidade. Mas é uma coisa assim que você... Você acha que é inteligente? Essas pessoas... É um grau de inteligência, você diria? Dependendo do caso, eu acredito que sim. Tipo, tem umas pessoas que realmente, tipo... tem lá a vítima, estuda a vítima, vive a vítima. Então, Entendi. tipo, o BTK, que é um... Que eu li o livro esses dias, que é um... serial killer dos Estados Unidos. Ele passou 25 anos, quase 30, assim... acho que quase 30 anos, sei lá. Sem ser descoberto, sabe? E ele matou muita gente. Ele matou muita gente. Então, assim, querendo ou não, ele é uma pessoa inteligente, mas usou essa inteligência de uma forma errada, né? Entendi. Entendi. E você, Vitão, qual é a sua relação com esse interesse? Você sempre foi esquisitinho, né? A gente sabe. Eu tenho um lado um pouquinho macabro. Mas eu não gosto muito de gore. Eu não gosto nada de gore. Eu não gosto de ver coisas explícitas. Na verdade... Assim, eu gostava um pouquinho quando eu era adolescente. Tipo, mas sabe filme de terror, assim, terror mais explícito, essas coisas? Só que conforme eu fui amadurecendo, entendendo como a vida funciona, o que me chama mais atenção são essas coisas de mistério, sabe? Tipo, eu assistir um filme, a questão do suspense, como a narrativa vai se desenvolvendo, mas nesses casos de crimes reais, principalmente... O que mais me atrai são esses casos que estão em aberto, porque cria assim um universo de possibilidades, porque qualquer pessoa que vê o caso cria uma teoria, e eu acho isso muito interessante, quando você tem liberdade para imaginar. É mais ou menos o bicho-papão representado em um filme. Se você vê ele, não tem graça, porque às vezes a forma que a arte ali no filme é feita, você perde, sabe, tipo, perde o medo. Mas quando o monstro ali está escondido, ele está no escuro, a tua mente cria liberdade para imaginar o que você quer. E cada um tem um medo, então você se aproxima mais do que te traz esse medo, né? E como eu gosto de escrever também, eu gosto de fazer minhas histórias, eu acho que também é um ponto de inspiração para mim, sabe? De poder imaginar teorias e a partir dessas teorias me sentir inspirado para fazer outras histórias. Então eu tenho um lance mais voltado para a questão da imaginação, sabe? O lado mais lúdico, eu diria. Entendi.
mais bonito, um lado mais poético, né? Não, vi mas também tem isso, né? a pessoa da câmera do lado. Entendi, que legal. E pra quem não Dois sabe... extremos, né? Exatamente. 2 tipos de pessoa que eu trouxe aqui pra brigar. Pra quem não sabe, o Vitor é um cineasta famoso, renomado, entendeu? Roteirista, ator. Nossa, gente, procura aí Vitor Lima no Google, vai aparecer muita coisa. Meu Deus do céu. Se é dele, não sei, mas Vitor Lima vai aparecer muita coisa. Vai aparecer muita coisa, muito Vitor, não sei se vai aparecer eu. Entendi, pessoalzinho. Então eu sou uma mera curiosa, assim, que vou ficar, gente, chocada, sério. Então pedi pra esses 2 bonitos trazerem aí alguns casos pra gente discutir. Não sei se vocês querem tirar para o ímpar quem começa, se a gente pode... A gente pode ir revezando. Ai, mandão. Não toleramos pessoas mandando aqui. Não. Eu não tô mandando. A Bárbara quer começar. Olha, ele me leu. Então a gente pode ir revezando, claro, como acho que vocês conhecem alguns casos um dos outros. Vitor, né, sinta-se à vontade para complementar, falar, enfim. E errada, aqui... Bárbara, fala de novo. Bárbara. Você esqueceu daquele ponto importante lá na história. Não foi isso que eu li, Bárbara. Vou te interromper aí, tá? Que você não estudou direito. O caso. Então, Bárbara, fique à vontade. Estamos aí para sorrir, chorar e brincar com vocês. Fique à vontade. Para girar e rodar no salão. Obrigada, amiga. Tá, o caso que eu vou contar, então, primeiro, é um caso que, assim, particularmente, eu gosto muito de contar ele. Por quê? Porque não tem muita coisa por aí, não tem muita fonte, não tem muito vídeo por aí. Tipo, se você vê algum caso aqui no Brasil, tipo, o Ioki, né, o cara do Ioki foi assassinado pela esposa, enfim. Esses casos grandes, tem muita notícia, muito vídeo, muito conteúdo pra você pesquisar. E esse não. Então, eu fui caçando informação e cada tabloide, olha que chique, tabloide, tem uma informação diferente. Então, eu fui juntando essas coisas e criando na minha cabeça a minha própria teoria, porque todos esses casos em abertos têm as teorias no final, né? Então, eu vou falar aqui sobre o caso da Geralda Guabiraba, que inclusive eu já conversei com o Vitor sobre isso e tal. Ai, gente, sério, eu sou aficionada nesse caso. Então, assim, vamos lá. Estamos no ano de janeiro. Estamos em janeiro de 2012. Então, faz aí quase 10 anos. Uma senhora chamada Geralda Guabiraba, de 54 anos, moradora ali da Grande São Paulo. Ela é uma pessoa extremamente católica, ela é devota de Santa Luzia. Ela tem uma família, assim, tipo, família de propaganda de margarina, que é o esposo ali trabalhando e ganhando bem, a filha casada já não tava mais morando com ela, mais um filho. Então, a vida, assim, dela era, tipo, perfeitinha, entre aspas. E ela era muito voluntária, ela era dona de casa e ela era voluntária em uma instituição de crianças carentes. Então, assim, ela era católica e muito voluntária, com um coração muito bom. E essa instituição de crianças carentes era ligada à igreja que ela frequentava, a igreja católica que ela frequentava. Então, o que acontece com Dona Geralda, de 54 anos, com esse breve histórico aí de coração bom, de mãezona, de dona de casa? Então, vamos lá. Um dia antes de acontecer a morte dela, no dia 12 de janeiro de 2012, ela foi na casa de uma amiga, só que ela chegou na casa da amiga e a amiga dela não tava lá, só tava a mãe. Então, ela conversou com a mãe, falou assim, onde que tá a minha amiga? Gente, desculpa, eu sou horrível pra ficar guardando nome de casos, enfim. Mas a amiga dela não estava em casa, então ela falou assim, bom, eu preciso muito falar com ela, eu vou pra casa, no dia seguinte eu volto, amanhã eu volto e converso com ela. Só que daí ela saiu da casa da amiga dela, entrou no carro, e a mãe dessa menina percebeu que ela tava há um tempão
ali no carro e ficou um tempão esperando ali, parada, parecia preocupada, parecia muito apreensiva, até que ela ligou o carro e foi embora. Então, tipo, ela chegou, a amiga dela não tava apreensiva, queria muito conversar com a amiga, precisava falar uma notícia urgente, foi pro carro, ficou lá toda preocupada, ligou o carro e foi pra casa. Ok. Esse é o dia 12 de janeiro. Aí, ela chegou em casa por volta de 8 da noite, assim. E ela chegou em casa tranquila, chegou em casa com uma bolsa e um cesto na mão. E, ok, ficou lá em casa e fez o que tinha que fazer. O pai não estava em casa, então, tipo, o marido dela não estava em casa. Ele chegou depois só dela, ou chegou em algum momento ali, eu não lembro certinho quando. E o filho dela não estava em casa. Então, basicamente, era só ela ali e o marido que chegou depois. Só que assim, foi isso a primeira parte do dia dela ali no sábado. Só que se a gente voltar a uns meses antes, a amiga dela comentou, depois da morte da Geralda, que mais ou menos uns 3 meses antes dela falecer, a Geralda chegou nela e falou assim: amiga, eu tô muito apreensiva. Eu fiz uma coisa muito, 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 muito errada. Eu tô querendo me internar numa clínica psiquiátrica de tão grave que foi. E eu tô apreensiva e eu preciso muito te contar uma coisa, mas eu acho que você vai perder a estima que você tem de mim. Eu acho que nós não vamos mais ser amigas e tal. Falou isso pra ela 3 meses antes. Só que não contou nada. Eu fico chocada com isso, porque, tipo, ela fez toda essa história, assim, de que ela tinha que contar alguma coisa pra amiga e não contou nada. Aí, 3 meses depois, que é um dia antes da morte dela, também a mesma coisa, chega na casa da amiga, precisa contar alguma coisa pra ela, a amiga não tá lá e acaba não contando história nenhuma de alguma coisa grave que aconteceu. Então fica essa curiosidade no ar aí, porque a gente não sabe o que Dona Geralda estava tão preocupada e o que tão de errado ela tinha feito. Beleza. No dia da morte, o que aconteceu? Então ela chegou em casa, era mais ou menos 8h40 da noite. E beleza, chegou em casa e depois, na madrugada de sábado, então assim, ela chegou em casa, 8h40, fez o que ela tinha que fazer. E na madrugada do dia seguinte, então algumas horas depois ali, que era por volta de 00h55, a câmera do elevador pegou ela dentro do elevador, só com uma necessaire, tipo, uma necessairezinha assim, que normalmente, que a família comentou lá, tinha tinha um copinho e uma garrafa de água benta nessa necessaire. Então eles deduziram que ela estava levando isso pra qualquer lugar que seja. Então ela tava com essa necessaire, as chaves do carro, e ela tava vestindo uma roupa que ela normalmente usava para fazer esses voluntariados missionários na igreja católica, que é uma roupa toda branca. Era uma roupa só pra isso, só pra ela sair, fazer esse voluntariado, fazer missões, só. E ela saiu sem documento nenhum, tipo, literalmente só esses itens, assim. E 00h55. Então, já é muito estranho uma senhora de 54 anos saindo de casa sozinha, de madrugada, e, tipo, levando um monte de coisa, quer dizer, nada, né? Levando quase nada. E daí ela, beleza. Aí ela entrou dentro do carro, 4 minutos depois que o elevador, a câmera do elevador pegou ela. Ela entrou no carro e saiu. Só que nisso que ela saiu, um carro prata começou a seguir o carro dela. E era um carro que já estava há 1 hora na frente do apartamento dela. Ok, então ela saiu, o carro prata começou a seguir, e pelo trajeto que ela foi fazendo, as câmeras de lojas, enfim, lugares foram pegando o carro dela indo embora, e o carro prata atrás, que era um Peugeot prata, inclusive. Aí tá, beleza. 2 horas depois que ela saiu de casa, então, tipo, era quase 3 horas da manhã, um casal achou um corpo
que fica a 18 minutos mais ou menos da casa dela, de carro. Então, a 18 minutos de carro, o corpo dela foi encontrado por um casal num lugar que se chama Pedra da Macumba. Então, o corpo dela foi encontrado, tipo, na beira de estrada, do lado de uma pedra que é usada para rituais religiosos. E ela foi encontrada ali. Mas como que ela foi encontrada? Ela foi encontrada de barriga pra cima, tipo, de barriga pra cima, estendida, reta, assim, com os braços também esticados, com a palma pra cima. E em cada palma tinha um cesto de palha na mão, tipo um cestinho pra você colocar coisas. Foi encontrada também água benta que provavelmente era dela, que ela tinha levado. E não é um rosário, é um terço no pescoço. Só que, como que tava o rosto dela e do que ela morreu? Ela tava com uma perfuração no pescoço, então ela morreu ali com alguma coisa cortante que cortou o pescoço dela e ela sangrou. E também com os olhos arrancados e a pele do rosto arrancada também. Então, assim, foi uma parada bem macabra, assim, de tipo, sem pele, sem a pele do rosto, sem os olhos. E curiosamente, o terço que tava no pescoço dela tava sem sangue. Então, tudo indica que foi colocado depois. Beleza. O que aconteceu? A polícia chegou, depois que esse casal ligou. A polícia chegou, viu que o carro dela tava ali na região e tava com o banco reclinado e a chave ainda na ignição. O carro dela tava nesse estado. Ela lá, deitada. Aí eles começaram a achar, a polícia, começaram a achar que foi ratos que comeram o rosto dela, que era suicídio. E que ratos selvagens comeram a pele do rosto, super cirúrgicos, né? De comer só a pele do rosto de uma forma retinha, super cirúrgica, arrancaram os olhos, tipo... Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí, botaram culpa nos ratos, falando que ela foi se suicidar lá. Não explicam nada do cesto. Tipo, a mulher se matou e arrumou os cestos ali na mão. Sei lá, tipo... Esquisitíssimo. Médico legista. O primeiro médico legista, lá em 2012, falou que não. Que ela tinha com certeza sido assassinada, porque não fazia sentido esse negócio dos ratos, não tem nada de rato nessa história. Ele analisou a pele dela, não tinha nenhum rato selvagem, não tinha nenhum vestígio, e o terço ter sido colocado depois, ele nas análises, ele viu sim que tinha chumbinho no sangue dela. E a polícia pesquisando, eles viram que ela, uns dias antes, tinha pesquisado sobre morte de chumbinho. Mas aí fica no ar, assim, tipo... Por que ela tomou veneno? Ela realmente tomou veneno? O que aconteceu? Mas, enfim, a quantidade no sangue dela, do chumbinho, era suficiente pra realmente matar. Mas ela não morreu disso. Ela morreu da parada no pescoço. Ok. Aí, ficam umas dúvidas assim, tipo... A polícia deu como suicídio. Então, 2 anos depois, a polícia reinvestigando, tal, não sei o quê, o médico legista disse que foi sim suicídio, não tem nem questionamento pra isso, que foi sim ratos que tiraram a pele do rosto dela, e que não... Foi outro médico legista, 2 anos depois, e falou que foi isso e foi suicídio e fechou. Então, o caso hoje tá fechado. Foi arquivado como suicídio. Só que pra mim isso não faz sentido nenhum. Tipo, é um caso que tem fechamento, mas não tem, gente. Porque não faz sentido essa mulher ter morrido desse jeito. Só que eu gostaria de me atentar a alguns detalhes aqui. Naquela conversa, 3 meses antes com a amiga dela, a Geralda, ela comentou sobre o padre da igreja. Então é como se ela tivesse feito alguma coisa ruim com o padre ou para o padre, alguma coisa assim. Ela deixou subentendido. E o Peugeot prata, que tava com a placa tapada, né, enquanto tava seguindo ela, não deu para identificar o carro, também
a igreja, coincidentemente, também tem na posse deles um Peugeot prata, do mesmo modelo. Então não se sabe se é realmente o mesmo carro por conta da placa, mas eles viram na filmagem que durante o trajeto, esse Peugeot prata, dentro tinha possivelmente um homem, uma pessoa só, também toda vestida de branco, com as questões missionárias. Então, esse é um detalhe. Tem um outro detalhe que a Dona Geralda, ela era muito... como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. Ela era muito devota de Santa Luzia. E Santa Luzia, como que ela morreu? Santa Luzia morreu cerca de 300 anos depois de Cristo ali, que os soldados romanos mataram ela, arrancaram os olhos e também mataram com um corte no pescoço, um corte profundo no pescoço. Não se sabe se essa história realmente aconteceu, tá? Se realmente arrancaram os olhos dela, mas a Santa Luzia foi morta, assim. E ela era muito devota dessa santa. E assim, na imagem da santa, o que que acontece? Tá lá a santa e tá com uma bandeja com os olhos ali nas mãos, assim. Tá segurando os olhos. Então, uma das teorias do caso é que a Dona Geralda, muito triste e muito arrependida do que ela tinha feito de tão ruim, que ninguém sabe o que ela quis... Como é que eu posso dizer? Ela quis pedir perdão a Deus. Ela já não aguentava mais toda essa dor. Quis pedir perdão a Deus. Só que ela queria morrer igual a santa devota dela, entendeu? Daí ela foi lá, contratou uma pessoa pra matar ela daquele jeito. Pra ela não se sentir tão mal. Porque não faz sentido o chumbinho também no sangue dela. Eu não sei se ela, de repente, quis tomar um chumbinho pra não sentir tanto na hora da morte, ou não sei nem se isso faz sentido. Ou se forçaram ela a tomar pra acharem que era um possível suicídio. Não se sabe. Aí, é muito estranho, porque o padre deu umas entrevistas pra um canal de TV, depois não quis dar mais. Ele ficou meio reticente com toda essa história. A família não fala nada disso. Então, se você pesquisa alguma coisa, não tem nada da família comentando sobre a mãe. Não tem nada de uma filha, um filho querendo justiça, querendo alguma coisa. Que se fosse no caso da minha mãe, meu Deus, ia estar doida. Então, deve ter algum motivo por trás que talvez a família saiba. Tem medo. Não sei, são reticentes com algum assunto, alguma coisa da igreja, pode ser ou fora da igreja, vai saber lá. Mas o que se sabe é que a Dona Geralda foi encontrada dessa forma, ela tinha crises, sim, de depressão, então ela tinha crises muito severas de depressão, que inclusive o médico dela falou que há uns meses antes ela poderia muito bem ter cometido suicídio há uns meses antes do assassinato dela, porque ela tava numa crise muito ruim. Então, assim, tipo, todo mundo quer dizer que ela cometeu suicídio, mas não se sabe o que aconteceu. E até hoje, assim, a polícia fechou como suicídio, mas tá tudo apontando como se não fosse suicídio. Entende? Então, tipo, é tudo muito estranho. O primeiro médico legista com o último médico legista. Foi encontrado também escoriação nas costas dela e nos joelhos, como se ela tivesse ajoelhada e bateram nas costas dela pra ela, sei lá, cair ou ficar desacordada, não se sabe. E cada notícia falando uma coisa diferente. Então, tinha umas que falavam sobre essas escoriações nas costas, outras que não falavam nada. Então, assim, ficou essa dúvida no ar, mas o que me deixa mais intrigada é esse terço ter sido colocado depois da morte, porque não tinha sangue no terço. Aí a única coisa que tá rodando desse caso até hoje é que alguém tirou fotos do corpo dela e vazou essas fotos. E se você pesquisar, tá facinho no Google de pesquisar. Não pesquisem, por favor, porque é muito pesado, de verdade, é muito ruim. Mas, claro, né, em respeito à família também que tá querendo resolver isso. Mas, enfim, gente, é essa a história, e só isso tá aberto do caso até hoje, que foram essas fotos que vazaram. Que loucura. Vitor, você já conhecia esse caso também?
Você já Eu tinha lido lembro sobre? dele lá de 2012, que aconteceu? 2012, aham. Eu lembro de ter visto alguma coisa na TV na época. E depois, quando a Bárbara comentou comigo, no ano passado, né, a gente conversou. E daí eu achei estranho, né? Depois daí, ano passado, quando ela falou pra mim, e daí eu fui ler um pouco também sobre o caso, eu achei super estranho, porque pensar num crime que foi tão chocante assim, né? E eu lembro que não teve tanta repercussão sobre ele. E, tipo, ser um caso tão Nada. chocante e ser tão abafado, eu achei super estranho. Nada. Não tem nada falando. Família também, bem quietinha. Eu acho bem esquisito. O nome do caso vai o nome da cidade. Essa cidade aí é uma cidade de interior, uma cidade pequenininha, tipo... Fica na Grande São Paulo. O corpo dela foi achado em Maiporã. Então, é ali na região metropolitana de São Paulo. Tipo, só pra entender se de repente não é uma coisa de... Porque quando é uma cidade menor, né, acho que é mais fácil você encobrir os rastros, né, pagar pessoas, tipo... Se fosse o caso de alguém... Pois é, mas é tipo São Paulo, assim, sabe? Então, isso que eu achei estranho, né? É Tipo, bem... Então, entendi. bom, não é o primeiro caso que eu vejo de sei lá... hipoteticamente, a Igreja Católica estar envolvida, assim. Tipo, tem uns casos bem pesados aí que também não foram resolvidos até hoje por conta da Igreja Católica. Então, não sei. E você Entendi. tem alguma teoria sobre esse caso? É que eu acredito muito nessa coisa que é alguma coisa do padre ali. Não, pra mim não faz sentido todo esse ritual religioso de ter deixado água benta lá. O que são esses 2 cestos na mão que foram encontrados na mão dela? Não sei. Deve ter algum significado. Ou arrancar os olhos, ou arrancar só a pele da face. Eu acho que tudo isso tem um significado. Não sei se foi a pedido dela. Porque eu não sei, ela por ter também as crises depressivas, eu acho que pode ser que ela tenha pago pra alguém fazer isso. Alguém da própria igreja mesmo, pra ter assassinado ela. Mas não deixa de ser um assassinato, tipo... Só porque ela pediu pra ser um suicídio ali, sei lá, suicídio premeditado. Mas... ou às vezes eles colocam elementos, né, que parece ser religioso e tem um significado, e às vezes não é, Mas né, é que não sei. não é estranho ela sair de casa já com água benta, com a Não, roupa de esse caso missionária. sim. Tipo, essa questão da água, não sei, né, eu pensando assim, a questão da água benta, da roupa, mas tipo, que nem essa coisa do cesto, às vezes é não sei, às vezes, não sei, tipo, sabe, você montar uma coisa que pareça algo, nossa, o que será que era isso, tal. Mas eu concordo também com a teoria da Bárbara. Eu acho que faz sentido, assim, que ela tenha tido esse remorso. Também acho que ela pode ter consumido ali chumbinho, talvez pensando assim, tá, vou morrer disso, e daí depois você faz todo esse rolê comigo. Daí você, sei lá, corta o pescoço, depois você faz tudo ali que tem que fazer, mas não deu certo. Dela deu todo errado. Mas a pessoa seguiu com o plano, né? Porque, tipo assim, ó, se ela tivesse viva ainda quando isso tudo foi feito... Ela deve ter reagido, né? É uma coisa você tá consciente E não de tinha querer... nada no corpo dela de reação. Nem uma de arranhada, luta, nem nada. né? Exato. Então, assim, uma das coisas que o médico legista falou é que na hora da morte ela morreu, assim, aceitando, sabe? Não tinha pele embaixo da unha, não tinha nenhuma marca de luta. Nenhuma. Nem da feição dela, assim. Porque às vezes quando a gente morre com uma feição do que a gente passou ali nos últimos segundos. E no caso dela não tinha nada disso. Bom, ela também já não tinha nenhuma pele, né, no rosto, mas... E agora, Vitão, quer comentar do seu? Sim, o meu caso é do Brian Sheffer. Não sei se assim pronuncia, mas vou chamar de Brian Sheffer. O caso aconteceu em 2006, no dia 31/3. Eu vou dar uma contextualizada sobre ele, uma contextualizada breve. Ele, era um piá de 27 anos, ele já estava na segunda formação dele. Acho que ele tinha se formado primeiro em bio alguma coisa, não lembro agora, mas na segunda formação dele ele estava estudando medicina, já estava no 2º ano de medicina. A mãe dele tinha morrido recentemente, tinha morrido de câncer. Ele tinha o pai ainda e tinha uma namorada. Os amigos dele falam que momentos antes do caso, meses antes, ele dizia que estava bem, né, mas por causa da morte da mãe, tipo, estava bem, mas ainda eles percebiam que tinha alguma coisa estranha, sabe? Tipo, ele ainda não tinha superado bem ainda. E ele estava num momento assim, em março, que era o final daquele período para eles, ali era uma semana de provas, estava bem intenso para ele, bem estressante.
E o último dia de prova era numa quinta-feira. E na sexta-feira ele saiu, ele queria relaxar, né? Aí na sexta-feira, que era o primeiro dia de férias, o pai dele foi viajar pro campus, né, pra ficar junto com ele. Eles passaram o dia juntos, à noite eles jantaram juntos, e depois desse jantar ele ia pra um barzinho encontrar um amigo dele. O pai dele até pensou em falar pro filho dele não ir, porque ele percebeu que o Pia estava muito cansado, sabe? Aí ele pensou em aconselhar o filho a ir pra casa. Mas ele pensou, já é adulto, né? Deixa que ele faça o que ele quiser. Aí o Pia foi pra esse bar. Acho que o nome do bar é Ugly Tula, uma coisa assim. E nesse barzinho ele encontrou um amigo dele. E assim, é um lugar que tem vários bares perto do campus, né? Onde ele estudava. E então, assim, primeiro dia de férias, tava lotado de aluno, né? Tinha muita gente. E ele encontrou o amigo dele lá, o nome do amigo dele é William. E os dois saíram desse bar depois e foram andando em vários outros bares. Em cada bar que eles entravam, eles bebiam um pouco. Até que eles encontraram uma amiga deles. E eles voltaram para esse primeiro bar, o Ugly Tula. Aí os três chegaram lá. E assim, a estrutura do bar, ele é um sobrado, né? Tem 2 andares. Mas o bar só fica na parte de cima. E daí é a entrada e logo as escadas. As escadas normais e do lado escadas rolantes. E daí eles entram no bar, conversando e tal, passaram a noite lá. E lá por umas 10 da noite ele liga pra namorada dele. Ela tava viajando, tava na casa dos pais. E tem um momento que eles se desencontram, sabe? Tipo, não que se desencontram. O Brian, ele se separa do William e da outra amiga. Porque ele tem um lance assim, ele tinha, né? Que ele queria ser músico. Ele tocava e tal. E ele dizia que medicina pra ele era só um plano B. Ele, na verdade, queria ser músico. E dele queria conversar com a banda. E dele ficou lá conversando com a banda. E foi esse momento que ele se separou dos amigos dele. Aí depois, no fim da noite... No fim da noite, não. No momento que o bar ia fechar... O bar ia fechar umas 2 horas da manhã. Os amigos dele ficaram esperando ele do lado de fora. Esperaram. Ligaram pra ele várias vezes. Ele não apareceu, não atendeu nenhuma das ligações. E o Brian, ele morava umas 6 quadras desse bar. Aí eles pensaram, acho que ele já foi embora, né? Então eles foram embora também. Aí no dia seguinte, a namorada dele começou a ligar pra ele. Só que ela tava ligando de manhã. E daí ela pensou, talvez ele esteja dormindo ainda, porque ele passou a noite no bar. Talvez tenha ido dormir tarde, né? Tá dormindo ainda. Só que durante o dia ela continuou ligando pra ele, nada dele atender. Domingo também ligando pra ele, nada. Ela até entrou em contato com o pai dele. O pai dele também não sabia de nada dele, não sabia onde o Pia estava. E na segunda-feira, eles tinham um voo pra Miami. Ela ia viajar com o Brian pra Miami, né, pra curtir as férias. E daí ela pensou, ele não me respondeu, mas eu vou ir pra esse aeroporto. E, né, talvez ele apareça lá, se explique, dê uma boa justificativa, a gente vai viajar. Ela foi pro aeroporto, ele não apareceu. Aí a partir disso deram ele como desaparecido. Aí a polícia foi no bar procurar por ele, nada. Procuraram ele pelas redondezas, nada também. Até usaram cães, né, pra farejar, tentar encontrar alguma coisa, nada, não encontraram nada. E daí eles começaram a olhar as câmeras de segurança. Mostra ele lá por volta das 10 da noite entrando no bar, né? Ele tá subindo pela escada rolante junto com os 2 amigos dele. Depois mostra ele conversando com 2 mulheres. Só que depois de conversar com as meninas, ele entra de novo no bar e as meninas vão pro outro lado e pronto. E essa é a última imagem dele, não tem mais nada. Fora isso, eles só viram depois os 2 amigos dele, o William e a menina, do lado de fora esperando ele. E depois, 2h09 da manhã, eles descem e vão embora. E daí nunca mais ele foi visto. O pai dele ficou assim, tipo, né, desesperado, família e tal. Até entraram em contato com o médium pra ver se encontraram alguma coisa, né? E acho que é compreensível, né? Imagina perder um filho, acho que você aceita qualquer ajuda, né? E esse médium disse que encontrariam o corpo do Brian na margem de algum rio ou de algum lago. E perto da casa onde ele morava, tinha um rio. O irmão dele, amigos, familiares, foram andando por esse rio para ver se encontravam alguma coisa, não encontraram nada. Na casa dele, o carro dele estava lá, tudo certinho, do jeito que ele tinha deixado. Na casa dele, nada de errado, tudo certo também, nada que comprovasse alguma coisa.
A equipe do bar também, eles, né, interrogaram todo mundo, interrogaram os amigos, todo mundo que teve contato com ele naquela noite, conversaram com a banda também, mas ninguém deu nenhuma informação que pudesse solucionar o caso, né? E até hoje nunca encontraram ele. Uma coisa super estranha que aconteceu é que o amigo dele, ele deu o depoimento, né, o William, o Pierre que estava junto com ele naquela noite, só que ele fez uma coisa estranha que é o seguinte, queriam passar ele naquele detector de mentira, sabe, no polígrafo, e ele não aceitou. E assim que começaram as investigações, ele contratou um advogado, esse William. Aí a justificativa dele foi que ele já tinha dito o que tinha para dizer, já tinha dado o depoimento dele para a polícia, e que não queria passar por aquilo de novo e por isso não ia mais fazer. Né? Na época ele até foi bem mal visto por causa disso. Aí foi isso, não encontraram nada dele. E daí tem essas imagens, né, dele entrando e conversando com as meninas, depois entrando, sumiu. Aí é o seguinte, essa era a única entrada que tinha do... Eu tô olhando ali a Kátia, eu vi aquela mochila ali do lado direito dela e eu achei que fosse uma pessoa. Deus me livre. Então, além dessa entrada principal, que só tinha essa entrada. Só essa entrada, né, que os clientes entravam e saíam, era só por ali. Só que tinha um outro acesso, que ficou meio mal contado, porque essas notícias bem antigas, né, de 2006, às vezes tem muita coisa que se perde, né, não tem muita informação, né, igual o caso da Bárbara. E daí, às vezes falam que é uma saída só de emergência, outros dizem que é uma saída só para funcionários. Tem uma teoria que diz que ele pode ter saído por essa saída, só que essa outra saída dava acesso a uma parte de obras ali desse prédio onde eles estavam. E a polícia diz que é muito improvável ele ter saído por ali, né, porque ele estava meio embriagado, passou a noite bebendo, então passar por ali é muito difícil para uma pessoa que tá bêbada. E daí até teve uma teoria de que ele podia ter caído em um dos buracos dessa obra, bateu a cabeça, morreu, e depois, como a obra seguiu, né, sei lá, jogaram cimento em cima do corpo e o cara tá enterrado lá até hoje. Não faz muito sentido, né, porque o Piá, ele desapareceu ali de sexta pra sábado, né, sábado de manhã. Imagine, domingo lá, claro que eu nunca viajei pros Estados Unidos, mas o que passa da cultura deles é que domingo é meio sagrado, né? Eu não acredito que iam fazer uma obra num domingo. Imagina. Eu posso... Desculpa. Desculpa, Vitor. É só um comentário aqui. Vocês assistiram Casa Monstro? A Casa Monstro? Sim. Que daí é essa história, tipo, a mulher basicamente morreu na casa, botaram um cimento em cima e a casa virou, tipo, um monstro por causa da alma dela que tava presa ali por causa do cimento. É isso. Ai, me lembrou muito. Ou seja, é possível sim, Vitor. Vai possível. se informar. Pode ter acontecido, Vitor. Esse é o Bar Monstro, então. Então, eu acho bem provável, né? E é uma teoria meio furada. Nem a polícia acredita nisso, né? Porque é teoria que vão surgindo na internet, né? Mas imagine, o Piá sumiu ali de sábado para domingo. Mas pense que daí ele morreu ali no sábado mesmo, né? Segundo essa teoria. Caiu no buraco, bateu a cabeça e morreu. Aí o corpo dele ali sábado, domingo e dia inteiro. Segunda-feira tá podre já. Aí imagina os caras da obra, os pedreiros iam chegar lá e sentir o cheirão. Nossa, joga cimento em cima pra ver se para. Né? Não faz sentido. Mas ainda assim tem essa teoria forte de que ele pode ter saído por essa saída de emergência ou saída de funcionários, ter ido a pé para casa e nesse caminho do bar até a casa ele ter acontecido alguma coisa grave com ele. Tem uma outra teoria também que acho que não faz muito sentido, mas eu quero contar porque é uma teoria, é de que, bom, ele estudava medicina, ali tinha um campus, né, de medicina também. Aí eu vi uma teoria na internet que dizia que ele podia ter tipo, talvez nesse campus pudesse ter ali uma organização, né, de tráfico de órgãos, né, falam que médicos envolvidos, pode ter alunos envolvidos, pegaram ele ali, né, meio desprevenido, embriagado e é uma coisa que eu acho meio ridículo, mas pode acontecer, né, e pegaram os órgãos dele. Só que assim, tipo, eu fico pensando que esse Piá, ele era tipo, é um cara branco, é um cara tipo, de família rica e... Eu não sei, claro que tem muitos assassinatos que acontecem contra pessoas ricas, só que é sempre uns crimes assim mais sexuais, sabe? Tipo, igual aquela Madeleine lá, aquela criança que foi sequestrada, depois descobriram, né, que foi um cara que sequestrou e estuprou ela. Tipo, muito arriscado, só que esses caras, esses caçadores sexuais, eles são muito
movidos por impulso, né? Um desejo muito forte neles. Eu acho que eles se arriscam mais e até eles têm um prazer em se arriscar também, né? Eu acho que uma organização que é movida por dinheiro, né? Porque, né, dizem que órgãos valem muito, não ia agir de uma forma tão, assim, tipo, irresponsável, eu acho, né? Tipo, de pegar uma pessoa ali que não é qualquer pessoa, né? Tipo, acho que faria mais sentido pegar uma pessoa que tá mais debilitada, sei lá, tipo, morreu ali no hospital, morte cerebral, não é de uma família rica, sabe? Tipo, é mais fácil de encobertar. E ali, ainda mais uma festa, né? Cheio de gente e tal, alguém ia ver. Tem outra teoria também que diz que ele pode ter... Aconteceu alguma coisa com ele dentro do bar, e a equipe do bar, pra não sofrer processo, esconder o corpo também é meio difícil, porque, né, muita gente pra esconder, né? Alguém ia acabar vazando alguma coisa. E daí tem a principal teoria, essa eu acho super interessante, que envolvem outras mortes. E essa teoria, na verdade, iniciou em 97. Tem até filmes sobre isso, tem documentário no Globoplay, que eles analisam, assim, mais de 300 mortes, sabe? Mas tem, assim, tipo, umas 8, pelo menos, que são principais. Que em 97, 2 detetives estavam investigando uma morte que, aparentemente, era acidental, só que para eles não fazia sentido. E uma coisa que é muito comum para a polícia, cara, igual nesse caso que a Bárbara contou, e em vários outros casos, não é só no Brasil, Estados Unidos, Europa, em qualquer lugar que seja, a polícia, ela não conseguiu encontrar, assim, uma coisa clara, esfregando na cara dela que foi assassinato, eles falam, não, a pessoa cometeu suicídio, sabe, tipo, não interessa que esteja super estranho, eles falam que é suicídio, se a pessoa sumiu, por mais estranho que seja, tipo, a pessoa não levou nada, não tem celular, não tem movimentação em conta bancária, celular também não tem sinal em lugar nenhum, tipo, não consegue rastrear celular, a pessoa simplesmente sumiu, não levou nem os documentos. Não, a pessoa que quis ir embora, tipo, quis iniciar uma vida nova. Eles falam isso. Então, tipo, a polícia tem um descaso quando tem esses crimes, assim, que não tá muito escrachado na cara deles, eles pegam e inventam qualquer coisa, acho que pra se livrar logo, né, das investigações. E daí, esses detetives estavam investigando a morte de um universitário, acho que até em outro estado, não sei, e que ele estava saindo de um bar, bêbado também, e depois ele foi encontrado na beira de um rio, afogado. E dele esses detetives acharam muito estranho por causa de algumas coisas no corpo que não fazia sentido com o afogamento. Depois eles saíram depois que eles se aposentaram, esses detetives, eles continuaram investigando várias outras mortes, tipo, e mortes bem semelhantes com elas. Sempre homens que eram encontrados afogados na beira de rio, de lago, de praia. E daí tem algumas semelhanças. Tipo, e foram casos que foram acontecendo durante todos os anos ali da década de 2000. E tipo, tem os caras ali, uma morte meio suspeita, na beira de algum lago, rio, praia. E perto desses corpos tem, na parede, desenhado em grafite, o smiley face, uma carinha feliz, só a bolinha mesmo, os 2 pontinhos lá do olho e uma boquinha sorrindo. E em perto desses corpos tem um grafite com esse desenho. E daí são mortes, tipo, aconteceram em vários lugares dos Estados Unidos, sabe? E daí, tipo, são umas mortes estranhas porque, por exemplo, uma dessas mortes, o menino não, né? Um homem ele já tava ali afogado, né? Mas na cabeça dele tinha uma marca que parecia a marca da sola de um sapato ou de um tênis, que parecia como se alguém tivesse forçado pisar na cabeça dele para ele se afogar, entendeu? E daí tem isso, né? Esses casos que ligam esses homens, tipo, tudo homem universitário. Também eles têm características bem parecidas, além de serem universitários, todos homens brancos. Eles demonstram que vão ser bem-sucedidos, ou são de família rica, ou, tipo, né, são, tipo, muito populares, ou têm uma aparência, assim, tipo, são caras bonitos. Sempre, assim, tipo, uma aparência de um cara, assim, mais popular, sabe? Então tem essas características que unem ele, e, tipo, né, tem o caso dos serial killers, que eles também pegam uma vítima que sempre tem características parecidas, né? E daí tem esses homens que têm mais ou menos esse perfil, todos eles saindo de bar, todos eles embriagados. E, tipo, sempre são encontrados pela manhã ou durante a noite mesmo, né, depois da noitada deles. E é mais ou menos um padrão ali que se encaixa o Brian também, né? De família rica, um cara que era bonitão, tipo, de fazia medicina, bem sucedido, também estava num bar e ia voltar para casa. Estava voltando para casa, e daí, só que no caso do Brian, ele nunca foi encontrado. Aí até hoje,
eles nunca descobriram nada, não tem nenhuma pista sobre o que pode ter acontecido com esse piá. Nada. E até hoje eles fazem, assim, às vezes alguma passeata, a família dele organiza para fazer alguma homenagem para ele, mas o caso está aberto até hoje e não sabem o que aconteceu com ele. Eu acho muito doido, porque querendo ou não, o vidente bate com essa teoria. Sim, do eu corpo também achei dele ter sido super... encontrado no rio. Então, tipo, parece que reforça até, tipo, essa ideia desse serial killer de repente ter matado ele, deixado ele no beirado do rio, mas vai que alguma coisa aconteceu e o corpo dele daí foi levado pelo rio. Eu acho super estranho também. A gente vê a diferença dos casos, né? Tem a Bárbara que... Ai, acharam o corpo, tava cortada a cara, tava cortado a língua. Nossa, a pessoa tava dos avessos. Aí os casos do Victor não acharam o corpo. Fica aí pra você imaginar como que o corpo... São os dois perfis, né? Cara, realmente os dois opostos. Gostam de um mesmo assunto, mas dois opostos. Exatamente. Mas uma coisa que eu vi outra teoria. Eu não sei se de repente você tava falando e eu voei aqui e não prestei atenção se você falou nessa teoria, mas é a teoria do sonho músico. Porque como ele queria ser músico, tem a teoria de que ele teria saído com os músicos. Então, tipo, tinha uma banda lá que tava tocando, que ele queria falar com os caras. Surgiu ali a oportunidade dele, sei lá, sair pra vida, virar músico, realizar o sonho dele. E daí tinha uma saída pros músicos, a princípio, né? Porque muitos lugares mudam. E daí ele ficou lá com a banda, saiu com a banda, por onde a banda saiu. Só que daí não sabe o que aconteceu. Não sabe se de repente aconteceu alguma coisa de errado ali no meio da banda, que daí, putz, cara morreu, vamos fazer alguma coisa com o corpo dele, pra, né, não ferrar com, sei lá, o sucesso da banda ou qualquer coisa assim, com possível sucesso. Ou, sei lá. Mas eu eu ia não achar contei doido essa se de teoria. repente... Ah, tá. Eu ia achar doido se de repente ele viu ali uma oportunidade de mudar de identidade. Tipo, nossa, eu vou largar tudo pra ser músico. Eu ia achar muito doido se isso acontecesse, mas eu tenho certeza que não é, então. Eu acho que não. Até que mesmo porque ele frieza, tinha... né? Muito difícil. Sim, ele E tinha é acabado de frieza, perder a porque mãe. daí... Sim, deixar Não, o pai, tudo, a família, família, namorada. Não, por isso que eu acho impossível. Mas todo ia mundo ser doido. preocupado, marcha, a porra toda, tipo, ai... Sim. Não, é uma pessoa Brian, com sai planos, aí né? do palco. É uma Eu tenho uma pessoa com teoria planos. de que o crime que o caso ali da Bárbara contou, que a mulher não desvendou o que era, não foi falado, ela matou esse cara, ela matou o Brian, fez essa coisa horrível com ele, entendeu? Em Sentiu 2006. esse A remorso. Exato, porque É. esse foi em 2006, Victor. Esse foi o exatamente. caso O da que ela Geralda fez. foi em 2012. Aí, ó. Entendeu? Pois é Foi também essa acho. coisa ruim que ela fez e elas... Entendeu? Sente Vai que a tanta- banda veio pro Brasil, entendeu? Ou Fez- ela foi para os Estados Unidos. Claro. Ou ela foi pros Estados Unidos. Eu acho que rolou esse... Uma Esse suposição crossover aí. minha. Mas tem uma teoria super interessante também envolvendo a banda. Não é uma teoria grande, assim, foi uma teoria ali que eu li bastante comentários também, né, dos casos, e eu acho... Às vezes aparecem algumas coisas interessantes, que se, por acaso, que a polícia, assim, esses detetives que investigam esses afogamentos, né, que eles acham que não foram acidentais, foram assassinatos, eles acham que ou é um assassino ou um grupo de assassinos, né, que tá cometendo essas mortes aí. E eu li uma teoria de que talvez, eu não acho possível, mas é uma teoria, de que um dos assassinos desse Smiley Face podia ser uma pessoa ali da banda. Como a banda tá viajando e tal, por vários Vai matando estados ele. ali, várias cidades, poderia ter, tipo, né, realmente, né, o Brian, ele gostava de música, ele tocava, era o que ele queria viver, né. Ele, acho que não ia recusar um convite da banda pra ir e tal. Então, e até eu acho que ele morava em Ohio, e nesse lugar também tinha acontecido outros desses afogamentos acidentais, sabe? Então teve essa teoria também que poderia ser alguém da banda. Interessante. Interessante, né? Porque vê que o cara tá Interessante. embriagado, vê que o cara tá meio... Mas é que eu não... Bom, sei lá também, né? Eu acho que se for um caso que a pessoa só quer, tipo, não quer levantar suspeita nem nada, ela vai pegar uma pessoa que não tem família, que não tem um histórico, que é só um louco ali passando, mas ele... Não sei o quanto ele contou da vida dele, provavelmente nada, né? Não deve ter contado muita coisa também. Não sei. Sim. Sei lá. Mas aí fica estranho, né? Esses assassinatos por oportunidade, né? Tipo assim...
Mas deve existir, com certeza, né? Tipo, Será que é realmente uma oportunidade? É que é tanta possibilidade, né? Pode ser oportunidade, É, pode ser um Pode ser acidente. tudo. Ele se Nossa, mas é um saco no teu corpo dele. Pra ter algum vestígio de alguma coisa. mas a galera não fez uma procura nesse rio aí perto? Tipo, lago, sabe o que era? foram, a Fundo. família dele, amigos, foram tudo procurar. Não, mas eu sei se digo, teve mergulho. Não, não sei se teve eles, mergulho. Mergulho, um negócio pra Não procurar sei. corpo mesmo, não... Não sei que também não tem muita coisa, sabe? Em relação a esse desaparecimento. Mas eu não encontrei nada de mergulhadores profissionais indo lá e procurando, sabe? Entendi. Ai. Faremos então a nossa despedida. Vocês gostaram, pessoal? Eu gostei. Foi uma experiência muito significativa pra mim. Eu tava nervoso no início, depois... Eu falei que Por a isso que eu gente quis ia que a com Bárbara- jeitinho. Eu também tava. Até eu que sou veterana, tava nervosa, porque é ruim a gente ficar contando essas histórias, tipo, pesadas, assim, e com tanta certeza no que a gente tá falando. Tipo, ó, aconteceu isso. Tá? Esse que é o problema. E ainda mais que a gente pegou umas histórias que algumas não tem muita informação, né? Aí, tipo, pra falar alguma coisa errada aqui é dois toques. É muito fácil. Eu Por isso deveria que eu ter quis- mais essa preocupação com o meu podcast, mas eu só falo, gente. Ai, tá Ah, errado. tá na internet, Ai. tá na internet. Tá na internet é porque é verdade. Fonte. Anti-silêncio. Não foi preciso. Podcast. Não foi preciso. Tirei daqui. Lembra daquele meme lá? Fontes da minha cabeça. Mas então tá bom. Quero agradecer então essa participação inenarrável do nosso iniciante Vitor. Então não doeu tanto. Eu A que gente falou agradeço. que a gente ia devagarzinho, como a gente comentou. No final todo mundo gostou, né? Isso que importa. Nas próximas vai ser cada vez melhor, né? Essa tendência. Você vai ficando mais à vontade, né? A cachorrada vai começar. Vai começar a latir na rua. Obrigada, Vitor, então. Espero você aí nos próximos episódios aí pra gente falar sobre isso e outras coisas. Eu que agradeço o convite. Estarei sim, com certeza, se o convite vier novamente. Aí eu desligo, né? Você vai conversar com a Bárbara. Meu Deus, que idiota. Por que eu chamei? Por que eu chamei? Bárbara, nunca mais. Bárbara, nunca mais. Amiga, não gostei da experiência. Tira o Vitor. Não dá. Eu vou falar pra minha mãe. Eu vou falar pra minha mãe assim, ai mãe, não devia ter, você podia ter rezado, porque meu Deus do céu, perda de tempo. Teria sido muito mais construtivo você Mãe, pode rezar. começar a vigília. Até peça desculpa pra Aí ela. ela entra aí. Que acha que tá falando com ela. Tcherererererere. Até peça desculpa pra ela pelo inconveniente. Aí a gente tava falando das maldades dessa terra, entendeu? Que é um assunto também. Mas obrigada, Vitor. E espero você também para outras pautas, tá, Vitor? Lembra que a gente falou que ia falar de música e de filmes no geral? Mas você nunca não me só- chamou. Foi chamado, sim. Ficou você Nossa, de... silêncio Ficou vergonhoso. você de... Ai, vou ver. Chamei sim. Olha, Vitor, você sabe que eu tiro o print do... E eu A tiro. Kátia, ela faz assim, sabe, vamos sair qualquer dia? Aí, tipo, Mentiroso. nunca Ai, sai. mentiroso. Claro que não é nesse sentido do sair, só tô dando exemplo. Mas sabe essas pessoas? A gente podia sair qualquer dia. A gente passou 2, 3, 5 anos. Que mentiroso. A Bárbara tá aqui, ela sabe que não é assim. Eu cobro, eu falo a data. Eu falo amanhã. Já você, né? Mas tudo bem. Obrigada, Bárbara, também pela participação. Sempre maravilhosa. Que pena vocês não poderem ver a Bárbara, gente. Ela é linda, maravilhosa. Um rosto assim. Ai. A Kat boneca. sempre exalta, coisa maravilhosa. Mas é verdade, não é verdade, Vitor? É O Vitor linda uma pessoa assim, sincera. aceita que dói menos. Só resta obrigada. aceitar. Só resta aceitar. O Vitor é uma pessoa Eu sincera. aceito os elogios, muito obrigada. Se ele não achasse, ele ia falar só que o teu rosto era correto. Eu ia ficar quieto. Se não achasse. Não, é... Eu lembrei do meu chefe, ele fez uma Bonitinho. piada pra mim. Ele fez uma piada. Só que era tão ruim que eu nem percebi que era uma piada. Aí eu fiz assim, eu olhei pra cara dele e fiz assim. Coitado, deixa eu narrar aqui pro pessoal que tá ouvindo. Então, ele cerrou a boca, assim, Peguei tipo... a sobrancelha. Nossa, que merda. E levantou a sobrancelha, você fez. Aqui, ó. Fazer uma narração. Nossa, uau! Adorei. Muito bom. Nossa, uau! Nota 1 pra você. Nossa, Vitor Albuquerque.
Ai, obrigada, Esses Bárbara. memes que ninguém vai entender. Ai, amiga, que isso? Tamo aí pra isso. Agradeço a academia. Agradeço aqui você ter me chamado. Esse grande renome aqui, Bárbara Franco, né? Dos casos sanguinários aqui. É muito bom ser reconhecida nessa área. Muito obrigada. Exatamente. É pra isso que eu trabalho. São pra momentos como esse de compartilhar meu conhecimento, né? Anos de estudo. Pra compartilhar mesmo. Que bom. Ai, gente, será que um dia esse podcast vai ser famoso? Acho que bem provável, né? Vai sim, vou ser maior que modus operandi. Vamos, maior que Nerdcast. Eles vão falar, ai, por favor, me chamem. Eu vou falar, ai... Pior que já tô fechada já com o Vitor Lima e Bárbara Franco. Daí não... Nós vamos ser contratados pela Netflix, vamos fazer séries. Exatamente. Uau. Roteiristas, diretores e... afins. Ai, que risada de... Tá? Acreditem nos seus sonhos, tá? E divulgando aqui, gente, o Vitor ele vai na próxima participação dele divulgar os links dele para essas fanfics que ele falou que escreve, esses roteiros, essas histórias. Ele tá divulgando um material aí bem, né? Vamos falar de projetos inédito, que estão pro futuro, né? Nunca ninguém viu. Ah, eu só aceito ler fanfic se for de Crepúsculo. Em que eu fico com o Edward, inclusive, brincadeira. Por favor. Eu pedi pro Vitor fazer uma história minha. Ele falou que vai pensar no meu caso. Vai ser sangrenta. Eu já falei pra ela que vai ser sangrenta. Tem que ter algum mistério, tem que ter alguma morte, tem que ter. Tudo bem? Já te dei as pistas lá. Já te dei o local, já te dei quem. Já te dei nome. Já te dei nomes, links. Então tá bom. Pessoal, obrigada. Então até o nosso próximo episódio aí. Obrigada por você estar nos acompanhando. Fiquem ligados também na nossa rede social ali no @antesilêncio no Instagram, porque lá eu aviso quando a gente tá gravando, quando a gente tem novos episódios, eu lanço ali os cards e pretendo aí estudar para que a gente faça alguns episódios transmitindo então a gravação via Twitch ou enfim, como Discord ou como eu consegui mexer, tá? Que a tecnologia para mim ainda tô pegando ainda. Mas a gente quer melhorar esse conteúdo cada vez mais, né? Servir bem para servir sempre, não é mesmo, pessoal? Agora o Victor fez um double gun ali com a mãozinha, referência àquele meme do... Como é que é o nome do meme? Trava na beleza. Trava na beleza. Eu ia falar, sou bandida, da onde? Ai, amiga, millennial você, né, princesa? Sabe outra coisa que tava me assustando? O meu próprio reflexo no óculos do Victor. Do Victor? Porque eu tô branquíssima, né, gente? Aí eu só fico vendo um ser branco ali, ó, no óculos meu. Nossa, Deus. eu não tô vendo. Gente do céu, é meio aterrorizante mesmo. Aqui, ó. Nossa senhora, Eu lembro da lua. Você lembra aquele... Eu lembro da lua, tem um... Você lembra aquela animação, o Coragem com Covarde? E daí sempre tinha algum monstrinho, né? E daí tinha um episódio que era uma lua e um rosto no meio da lua. Você lembra disso, Bárbara? Esse episódio eu não lembro. Mas, eu tinha tanto medo. Mas porque não dá pra ver seu rosto, né? Só dá pra ver uma forma branca no óculos. Eu lembrei dele. Quando eu achar, eu vou mandar pra vocês lá no grupo. Mande. Entendo, é bom. Então é isso, pessoal. Obrigada aí aos convidados. Obrigada a você que nos ouviu. Até a próxima.